Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma oficina de vida ativa do Descadeirando, né? Essas são umas sequências de 3 lives que lança o Descadeirando, que é uma mentoria da Corpusão, uma mentoria para se construir um estilo de vida ativo e duradouro. Oi Simone, bem-vinda. Rafael também bem-vindo, tudo bem? Então, hoje vai ser a segunda live. A primeira live foi explicando a questão logística, a lógica para se construir uma vida ativa, tá? Hoje a gente vai colocar a mão na massa e utilizar as ferramentas que a gente trabalha no Descadeirando e para vocês sentirem um pouco de como é simples e eficiente, tá joia? Então, hoje a gente vai ter uma convidada especial, a gente vai utilizar ela aqui como exemplo, tá? É a Paula já entrou aqui e a gente vai fazer a live hoje com ela, certo? E aposto que vocês vão se identificar em vários aspectos, em várias situações assim, vão ver como é simples resolver alguns problemas, tá? Utilizando as ferramentas do Descadeirando. E aí, Maria, tudo bem? Boa tarde! Ó, a Paula já enviou a solicitação aqui. Vamos lá começar então. Esperando ela entrar aqui, deixa eu ver, acho que eu já aceitei. Oi, Paula, tudo bem? Oi, Júlio. Boa Boa tarde. tarde. E você Tá fala... bom? Tá ouvindo e ouvindo bem aí? Tô vendo e ouvindo bem, a imagem tá boa. E você, tá me ouvindo bem, me Tô, vendo? Mas... tô. Obrigada pelo convite. Um prazer participar. Você sabe quanto eu admiro a sua competência aí como profissional, inclusive. E vamos lá. Eu agradeço. Paula, e de onde vem esse frio todo aí? Você tá falando de onde? Menino, hoje tá frio mesmo. Eu moro em Portugal, né? Hoje estamos com 2 graus aqui, então até dentro de casa o aquecedor tá sendo Imagina, necessário. imagina. E aí você é de camiseta para fazer inveja. Eu tô quase suando aqui. Olha, Então, Paula, como eu te falei, né, a ideia de hoje é a gente utilizar as ferramentas do Descadeirando baseada na tua rotina, tá? Pra... Você tá me ouvindo, Paula? Deu uma travada na sua imagem aqui para mim. Travou aí para vocês, pessoal? Sou eu que tô travado? Será que é a Paula? Enfim, ó, Fabiano entrou. E aí, Fabiano, tudo bem? Kátia, Lely, Cleison, tudo bom? Será que sou eu que estou travado? Não, sou eu não, né? Deve ter sido. Tá ok. Acho que ela saiu. Será que ela saiu? Deixa eu mandar o convite para ela aqui de novo. Convidar. Pronto, enviei essa. Deixa eu ver aqui. voltou Voltou, deu uma caída. aí no meio do Atlântico, Deus me livre. Então, aí hoje a gente vai utilizar algumas ferramentas, tá? Baseada nas tuas necessidades, no que você trazer aqui pra gente, certo? E o Sim. Paulo, para a gente começar, me fala um pouco como é que tá a tua rotina, se você está ativa atualmente. Não, eu sempre procurei estar, mas agora, até quando você me perguntou alguma coisa sobre como é que está sendo o teu dia agora, hoje eu parei para pensar e vejo que está muito difícil, muito ruim. Por quê? Eu trabalho durante 7 horas, teletrabalho, e agora eu estou finalizando minha dissertação do mestrado. Então, tem que ser no mínimo 3 horas por dia que eu faço isso. Então, tá uma loucura. Comprei uma cadeira nova para ver se minimizava o estrago, mas percebo nitidamente que o músculo definha. Por menos que eu tenha trabalhado já, agora. Então, assim, isso já faz
Foi desde novembro que eu mudei essa rotina. E aí eu percebi isso, tentei fazer algum tipo de exercício em casa, né? Que eu sempre faço à distância, sempre vejo os exercícios de vocês aí, que adoro coisa mais natural possível, mas não tenho feito nem minha yoga em casa, que sempre fiz. Então, assim, movimento zero, bem honestamente falando. Então, tomar um pequeno almoço, voltar a sentar, só para almoçar, volta, senta, 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 senta. O dia inteiro é sentada no computador. Então, o movimento tem sido mínimo, só para isso. Só com minha filha, olha ela, olha ela. Oi. E aí eu faço tudo que ela me pedir, né? Então, aí que tá. Aí eu faço um exagero, faço um movimento ou outro. Fomos para uma festinha de uma amiga dela, no final de semana. Fui ajudar a miúda a andar de bicicleta sem rodinha. E aí fiz uma contratura, imagina, do nada. Uma contratura. Sim, e fiquei brincando com os cachorros por horas e horas e horas. Resultado, fui para a médica na segunda-feira seguinte com uma contratura, foi o que ela me disse. Fiz o raio-x, ela disse, como é que está seu dia? É isso que você me pergunta. Então, meu dia é todo sentada na frente do computador. Mínimo, passos mínimos. O celular mesmo indica, tem dia que tem 100 passos. Que vergonha. É isso. Entendo. Ó, deixa eu só confirmar aqui. O teu teletrabalho é de quantas horas mesmo que você falou? Eu fico 7 horas. 7. Teletrabalho, né? Certo. Além dessas 7 horas, tem mais algum tempo que você precisa estar na frente do computador também? Não, Para o né? trabalho, não. Para o trabalho, Para o trabalho, não. tá. Mas para a universidade, sim. Tá. Quanto tempo, mais ou menos? Olha, para o meu trabalho de construção da minha dissertação, 3 horas por dia. 3 horas, né? É. Certo. Então, Não são menos de 10 horas por dia na frente do computador. imagina. E quando eu saio tão esgotada, quando eu saio de um ambiente da casa para outro, eu saio tão esgotada que eu me sento novamente, né? E acabou. Eu não tenho mais energia para nada. Eu entendo. Eu entendo. Então, assim, a gente, Paula, vai entrar em contato agora com uma ferramenta aqui, deixa eu ir abrindo ela, tá? Com uma ferramenta que a gente chama de MRA, Mapeamento de Rotina Atual, tá certo? Então, nesse momento agora, a gente vai ter uma noção, de fato, fazer um recordatório da tua semana, a partir de hoje para trás, para ver, em média, assim, quantos tempos por minutos você tem alguma atividade. Você já deu uma referência que foi o teu celular, né? Que às vezes não é nem 100 passos, não é? Então, assim, a gente vai considerar aqui as atividades que pode ser tanto o exercício, tá? Como a essência da atividade física. Eu não sei se você viu na live anterior que o que é atividade física é você se movimentar, gastar energia além do que você já gasta numa condição de repouso, que é essa que a gente está agora, tá? Então, como você falou, foi ajudar minha filha a aprender a andar de bicicleta, a passear com os cachorros, isso é considerado atividade física. Então, a gente vai procurar, não precisa ser tão exato, tá? Mas a gente vai tentar fazer esse mapeamento de uma semana para trás, tá joia? E por que isso é importante? Paula, tu já viu eu não sei nem como é que chama, não é um ditado, é uma historinha dos cegos e do elefante. Não sei se você já viu. Não. Assim, eu não vou saber falar tão ao pé da letra, mas é o seguinte, tinha um grupo de cegos, né? E chegou um animal novo que ninguém sabia como era, nenhum daqueles cegos sabia como era um elefante. Então, logo eles, né, se organizaram ao redor do elefante e um pegou na tromba dele e disse, poxa, o elefante é tipo uma cobra, né? Só que mais áspera. Aí o outro chegou e fez, não, o elefante é como um tronco de árvore, ele estava pegando na perna. O outro disse, não, o elefante é como uma lança, ele pegando na presa dele, né? Outro disse, não, é como se fosse um emaranhado de cordas, estava pegando no rabo. Então, quando a gente não tem
uma noção clara do todo, do contexto, assim, porque às vezes é a nossa própria vida, mas a gente não para refletir, para se perceber, tá? Então isso a gente vai fazer agora, vai ver o elefante numa perspectiva, Inteiro. tá, joia? Deixa eu, Macro, certo. macro. Deixa eu virar a tela aqui. Sim, Você consegue ver aqui uma planilha? consigo. Ótimo. Então aqui, ó, deixa eu explicar. Aqui nesse campo total da semana, o resultado vai dando aqui, você vê que está um campinho vermelho, e à medida que a gente for preenchendo, a ideia é que esse campinho vai ficando verde. E quando é que ele começa a ficar verde? Quando ele começa a entrar dentro da casa dos 150 minutos a 300 minutos, tá? A partir dos 150 semana? ele já fica verde, semanais, tá? Sim. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira, vamos pegar aqui no horário da manhã, certo? Hoje de manhã, você fez alguma atividade? Deixa eu pensar exatamente. Não. Não, né? Hoje minha filha está em casa porque tá dodói, então nada. Eu fui direto pro computador para ficar mais livre agora. Nada. Certo. Ontem à noite, você fez alguma prática, alguma atividade? Vai ficar muito vermelhinho aí. Não. Sem problema. Não. De tarde? Não. Não. E de manhã? Ontem de manhã? De manhã, a única coisa que eu fiz foi descer aqui. Ah, não, eu fiz. Olha, tá vendo a falta de consciência que a gente tem, né? A gente não percebe. Sim. Fui até o centro de saúde. Então, eu caminhei, vamos dizer, no todo, porque depois eu dei uma voltinha. Vamos dizer que eu caminhei por 1 hora. 1 hora. Então, como é em minutos, eu vou colocar 60 aqui. Tá já? Sim. Na noite. Na segunda noite, deixa eu pensar, meu Deus. Não. Não? E o tempo não colabora, que agora tá frio. Muito frio, isso influencia muito, né? Segunda tarde, fez alguma coisa? Segunda tarde eu fui pegar a minha pequena na escola, mas de carro. E nada. De manhã? Não, eu só dirigi. Dirigi por 10 minutos. Olha só. Olha, você reprovado. De manhã fez? Não, acordo e faço alguma coisa com ela, mas é um movimento... Tá, que seria alguma coisa, mas é muito pouco, né? Tá. Pouquíssimo. Vamos dizer que 15 minutos de algum tipo de movimentação que eu fiz. Mais leve, né? Fiz, que fiz, vai vir. E a consciência que é muito leve é importante também, tá joia? No domingo, fez alguma coisa? No domingo foi que a gente fez? Foi a festinha, não, né? Foi na outra semana que eu segurei a amiguinha dela, porque eu já tô ótima agora. Na segunda passada, da outra semana, foi que eu não me movimentava. Olha, eu me considero ativa, apesar de tudo, eu não me movimentava, deu uma travada, realmente. Mas no domingo nós passeamos, mas foi muito frio. Foi um final de semana mais recluso mesmo. Nós passeamos, andamos um pouco aqui, por ali. 1 hora, só para dizer que fomos. Foi no período da noite, à tarde, manhã? À tarde. À tarde, né? O resto do domingo foi sem atividade. Sem atividade, porque estava muito frio. Está uma frente fria agora aqui, e aí dificulta mais. Olha só, você vê que o campinho aqui, à medida que for preenchendo, o vermelho vai ficando mais claro. Olha. Aqui no sábado, noite, no sábado, alguma coisa? No sábado tinha diversas programações e não pudemos fazer porque foi tudo cancelado por conta do frio aqui. Tá. Na sexta-feira? Sexta fomos ao parque, não foi? Sim. Fomos ao parque na sexta, então foram as 3 horas. 3 horas? Foi. As 3 horas seguidas. De movimento, assim, de sair de casa, porque sexta-feira eu me permito encerrar o expediente e ter com ela, e ficar com ela, e fazer um monte de coisa. Então foram as 3 horas.
fora de casa, No... caminhando, brincando no parquinho, que eu brinco também. Ótimo. Foi durante a manhã, tarde, noite? Foi à tarde. À tarde, né? Então, 180 minutos. Eu adoro amanhã, talvez eu adoraria fazer alguma coisa pela manhã, mas eu tenho tanto compromisso que eu preciso cumprir com meus compromissos para depois me sentir tranquila de fazer alguma coisa. E fico me cobrando que talvez eu funcionasse melhor para fazer algum exercício pela manhã, mas eu não Entendo. consigo ir sem ter trabalhado, entende? Entendo. Na quinta-feira, você fez alguma coisa? Um Fomos horário? a outro parque, não foi, filha? Fomos a outro parque, fomos. É só mais Foi 1h30, uma. porque na quinta Tá. não foi tanto. Então, foi num período da manhã, tarde, noite? Tarde, foi à tarde. Então, mais 90 minutos. Então, à noite não fez nada, manhã Não, também não fez nada. E na quarta-feira da semana passada, no período da noite ou tarde, você fez alguma coisa? não, não. Na quarta eu estava num congresso, então não. E na terça e na segunda anterior, foi segunda, terça e quarta, eu acho que eu fiquei na frente do computador por 14 horas. Porque além Entendo. de tudo, eu ainda tive um congresso online. Imagina. Maravilha. Não Então, é? ó, você e ó, já tá verdinho, tá? Olha, Semana eu passada, pensei que ia ficar vermelho intenso. tá vendo? Então, ó, a lógica de enxergar o elefante numa perspectiva mais ampla, né? Então, Sim, você tinha consciência, assim, da quantidade de atividades que você fez. Agora, assim, não dá para negar o fato de que você realmente passa muito tempo, assim, ociosa, né? Já está perfeito o resultado? Não. ociosa não parada. Parado, Desculpa. tem razão. Você está num estilo sedentário, né? É, Assim, a maior parte do tempo, né? Em momentos é, sedentários. toda razão. Mas, assim, tá bem distribuído, tá? Então, quando o resultado dá assim, a gente pode fazer duas coisas. Ou acrescentar mais momentos de atividade, como você falou que você até deseja, né, ter mais momento no horário da manhã, ou polir esses, aperfeiçoar os momentos que você já destina para a prática, tá certo? E para isso também a gente utiliza algumas ferramentas e tal, algumas orientações dentro do Descadeirando. Então, Paula, você me explica como é o teu trabalho. No teu trabalho, eu já sei que na universidade tem uma coisa legal para te orientar, mas em relação ao teu trabalho, você realmente tem uma questão de bater ponto ou é meio que entrega? Você tem uns objetivos no dia e você tem que entregar aquilo? Tenho, não é um horário fixo que eu tenho que cumprir, não. Eu que me determino e eu me determino a meta sempre acima, um pouquinho, que eu sou muito rigorosa com isso, e eu tenho que fazer. Isso eu me cobro muito. Graças a Deus é tudo muito tranquilo do lado do trabalho, até porque sabe que eu mantenho esse rigor. Mas eu posso fazer em outro horário, eu poderia começar à tarde, até porque o Brasil, o horário, a diferença são 3 horas, Uhum. mas eu só me sinto tranquila, ainda hoje eu posso mudar, me ensina a mudar isso, porque eu acordo, eu fico já pensando, eu tenho que cumprir meu compromisso, primeiro o trabalho, que é a obrigação, depois a outra obrigação, que é a universidade. E quando Mariana chega, ela, 100%. Mas assim, não tenho rigor. Certo, certo. E deixa eu perguntar uma coisa. Você Hum, passa, deixa eu até abrir aqui, você passa hum. 7 horas assim no teletrabalho. Paula, me diz uma coisa. Você acredita que você passa as 7 horas extremamente focada no trabalho? Ou existem vários momentos de pequenas dispersões, coisas nesse sentido? Eu sinto que vou dispersar, porque são muitas horas, né? Então, eu paro, faço o meu cafezinho, vários cafés, e em um momento, tá tudo aqui que eu posso provar. Eu vou ler, que é para o meu mestrado. Então, assim, aí eu paro,
boto a cabeça em outra direção, mas eu não paro para relaxar. Uhum. Não. Sim. Às vezes eu percebo, tem hora, eu inclusive fui ao oculista essa semana, que eu não uso óculos, e estou percebendo que no final do dia tem uma hora que dá como se fosse um esgotamento Uhum. de tanto o uso e é isso que eu estou procurando você, inclusive, também por isso, porque eu tenho medo de dar um blackout, né? Porque eu sinto que estou indo no limite. Eu, de fato, faço essas horas todas, os intervalos são mínimos. Eu posso dizer a você que na hora do almoço, que eu me planejo para o meu almoço, eu fico 40 minutos parada, né? Eu faço esse intervalo de 40 minutos. É o maior intervalo que eu faço, mas eu faço pensando em tem que voltar porque eu ainda tenho que ir para o meu estudo da universidade. Uhum. Certo. Então, assim, você tem uma demanda intelectual muito grande, né? É. Tanto em E eu não relação... posso errar no trabalho. E eu não posso errar no trabalho. Eu tenho que fazer tudo certo, porque eu lido também com a vida das pessoas. Então, se eu direcionar o meu trabalho para onde não deve, Deus me livre e guarde. Né? Então, assim, a cobrança é grande. Eu me cobro muito. A cobrança minha é própria, graças a Deus. Tenho uma confiança, mas a cobrança minha é grande. Certo. Qual é a tua área, Paula? É direito. É direito, né? Então, assim, nem sempre você está digitando ali. Tem partes, tem Não. momentos que precisa ler, né? Ler. Tá. Ler, compreender, traçar um caminho. Maravilha. Então, assim, tem uma coisa que dentro do Descadeirando a gente chama de transferência de tempo, tá? Onde a gente pode transferir um tempo que a gente utiliza para uma prática que não seja de atividade e a gente utiliza uma estratégia que passa, que a gente pode utilizar para uma parte de atividade. Estou meio desconcentrado aqui que está passando o carro do ovo. Não sei se O você... carro do quê? O carro do ovo. Ai, que legal! Que massa! Mas seguinte, você tem uma vantagem para o que eu vou orientar agora, que você trabalha no ambiente de casa. Em certo aspecto é desvantajoso, mas a gente pode transformar isso numa vantagem. Você tem a capacidade e a liberdade de mudar o seu ambiente, como bem lhe convém, não é? Sim. Então, assim, Paula, a gente foi construindo uma lógica de fazer ambientes confortáveis, tá? Então, assim, o gene da preguiça está no DNA de todo mundo, tá? Sim. Por quê? Porque economizar energia foi necessário para a gente sobreviver durante muitos anos. Então, o tempo de transformação, a velocidade que a gente transformou um ambiente foi mais rápida do que a gente conseguiu se adaptar. Então, essa lógica de buscar economizar energia ainda está dentro de cada um, tá? Só que o que é que acontece? Tenta tirar esse padrão de mesa, de gabinete, tá? De estar sentada em cadeira. O que é que eu te sugiro? Que nos momentos de leitura que você for ler, você primeiro não esteja sentada em cadeira, tá? Você pode estar em alguma posição de alongamento, por exemplo, de flexibilidade, certo? Túlio, então a cadeira é o problema? Não. O problema é o tempo que se passa nela. A mesma coisa se aplica nas posições de alongamento. Não é porque você está numa determinada postura de yoga enquanto está lendo ali, ou que você pode ficar por horas, tá? Porque também vai comprometer alguma estrutura. Então, o ideal é que você busque diversificar as posições, tá? E para isso também eu te sugiro uma ferramenta da gente que é o gongo. Você já ouviu aquele termo salvo pelo gongo? Sim. Pronto. É uma estratégia que a gente utiliza. Você tem alguma coisa para anotar aí? Tenho. Pronto. Você já pode anotar aí o gongo, Sim. tá? É uma ferramenta criada por vocês que eu vou utilizar, que eu posso utilizar. Isso, é uma estratégia dentro do Descadeirando. Tudo que eu te falar aqui, o MRA, o gongo, as
também, que a gente vai estar trabalhando, é tudo dentro da nossa mentoria Descadeirando, tá joia? Sim. MRA, E movimento. o MRA é o mapeamento de rotina atual, é o que a gente fez Que aqui. fez agora, sim. Então você vai anotar aí gongo, tá? Certo. Existem algumas formas de a gente utilizar o gongo. Então, o gongo, eu quero que você já programe alguns despertadores no teu celular, Hum, certo? Que sejam dentro do tempo de atividade. Porque quando o despertador tocar, você vai mudar de posição. Não precisa nem ser um hum, horário programado. Eu sim. costumo colocar no temporizador do meu celular. Então, eu faço ciclos de 20 minutos por 5. Então, eu passo 20 minutos totalmente focado na minha prática ali, logística, né? Porque, assim, às vezes o pessoal acha que aqui na Escola Corpusão a gente só fica se movendo e tal, se movimentando, mas a gente também tem a parte do planejamento, a parte Claro. estratégica, né? Então, eu utilizo algumas ferramentas do Descadeirando também. Então, eu marco 20 minutos de foco total, e marco em 5 ali para tomar uma água, para passar um café, tá? Hum, Então, você pode, dentro desses 20 minutos também, explorar diferentes posições. Quando o despertador tocar, você obrigatoriamente, mesmo que você esteja sentada na cadeira, você sai da cadeira, dá uma andada, tá joia? certo. Comprova Como compromisso de fazer alguma alteração naquela hora, né? perfeito, com esse compromisso. E às vezes até dá uma pausa também no aspecto mental, Paula. Hum, E assim, para isso acontecer, tá? Para esse foco total acontecer e a gente conseguir transferir, migrar algum tempo do trabalho, do estudo para a prática de atividade, é necessário que a gente tenha o mínimo de estímulos concorrentes ao nosso foco. Então, por exemplo, desativa notificações do celular, tá certo? Não sei como é o teu contexto de casa, mas de repente fecha a porta, coloca uma plaquinha ali, certo? Para não dispersar. é tudo desligado, eu fico para não dispersar. O problema é eu parar esses 20 minutos, que eu acho que eu estou no auge da concentração, e o meu medo é, quando voltar, será que eu vou ter que retomar? Perfeito. Acontece muito comigo também, de às vezes eu tô no flow lá e aí eu pego e, e renovo os Coloca mais. outros. Só que eu me policio para que essa renovação aconteça só uma vez, tá? Depois eu realmente Certo. dou uma pausa, certo? E outra, é comprovadamente, sim, cientificamente comprovado que a prática de atividades e de exercícios influencia positivamente na performance cognitiva, tá? Sim. Então, Oxigênio, né? oxigena, né? Então, assim, por mais que você acredite que está destinando menos tempo, o tempo que você destina tem uma eficiência maior. Maior, entendi. Então, outra coisa que você vai fazer também, Sim. aí eu quero que você faça uma pesquisa de posições, tá? Quais seriam as posições? Eu quero que você faça uma lista e crie uma espécie de álbum de posições que você poderia estar adotando enquanto estuda. Por exemplo, aqui a gente tem o reloginho aberto e o reloginho fechado. O que é isso? Imagina Hum, que eu estou deitado, de barriga para cima, e coloco aqui a parede. Coloco aqui meu bumbum em contato com a parede e as pernas para cima, tá? Então, estou certo. estudando ali deitado, estou trabalhando aqui a parte do alongamento da minha posterior de coxa, que acredito que você precisa muito pela condição que você fica sentado, tá? Passa muito tempo com essa estrutura encurtada. Sim. E o reloginho aberto é aqui, ó, no movimento de abrir escala também, que você pode estar aproveitando. Então, assim, isso é só um exemplo, tá? Eu quero que você vá construindo, já que você é uma praticante de yoga também, né, que vai retomar, né? Mas, Sim. mas Mas eu fico lá, eu fico em movimento ou eu fico só na postura? estática, paradinha, tá? Certo. Paradinha.
Por quê? É como se virar como, desculpa, se virar como um alongamento, não é? Isso, exatamente, porque vai Hum, estar focada também numa atividade intelectual, tá? Então, sim, a gente está substituindo, porque na cadeira você geralmente fica parado excelente. também, às vezes tem um balancinho ou outro, mas a ideia, a É, posição é estática, porque o nosso foco está em outra coisa, tá? tá, Então, vai ser a mesma coisa. Eu quero que você crie um banco de repertórios teu, certo, tá? Utilizando. sim. E aí, Paula, por que criar esse banco? É interessante que você crie, porque às vezes, na hora da situação, ter que pensar, ter que lembrar, Hum, gasta mais de energia. a preguicinha vem e estabiliza no que tá, né? Exatamente. Então é um gasto de energia maior. Então a gente tem que ter os momentos certos para gastar energia de forma precisa, tá? Então você vai Sim, reservar um tempo, você pode até utilizar a estratégia que eu te ensinei do nosso gongo, reservar 20 minutos para fazer essa pesquisa, tá? certo. Pesquisa de posições, vai fazendo a lista, de repente até salvar umas imagens, ou você pode tirar uma foto sua mesmo, tá certo? Sim, E você sim. vai montando Repertório, né? De alternativa. Sim. esse repertório. Então, viu que com coisas simples É. já dá para a gente estar mudando essa condição. Mas tem que ter essa orientação maravilhosa, porque para a pessoa pensar sozinha sem competência nenhuma, isso Então, não é só mais. a gente tem alguns anos assim de estrada vivenciando, né? Então, assim, realmente eu entendo assim que, né, para mim é simples, para o Rafa é simples também, Não, e mas para vocês que têm esse movimento natural como premissa de tudo, né, que não vai danificar, que não é uma questão de fazer exercício, não é um ginásio, né, é para manutenção da integridade física, literalmente, né? Que eu percebo que com essa preguicinha do não pensamento, vai definhando, não tem jeito. Definha, porque se a gente não movimenta, não usa a máquina, né? Então, a máquina não está utilizando e aí vem consequência, né? Uma contratura outra, e aí que a gente tem que pensar antes. Então, eu gosto muito dessa filosofia de vocês, que não danifica, que eu tenho muito medo disso também, para não lesionar nada, né? Quanto melhorar, ótimo, mas o quanto mais natural, né? Isso que você falou agora, dessa postura, a coisa mais natural possível, né? E, no entanto, está ajudando efetivamente. E quando que eu ia pensar nisso, né? exatamente, exatamente, Paula. Ó, esse é um caminho de autoconhecimento também. Você vai estar entrando em contato com as tuas limitações e até também reconhecendo potenciais, tá? Então, assim, como eu te falei, essas posições que você falou, que você até disse, são posições naturais, mas aí você vai percebendo também o tempo que você fica nela, tá? Porque como eu Hum, tempo em excesso também pode não ser legal, tá joia? sim, sim. É enquanto ficar confortável, né? Enquanto eu permanecer nessa posição e não. Isso, exatamente. Você começa a sentir um leve desconforto, parou ali e tal, e depois sai, varia, muda, tá? Certo. Uma outra coisa também é o simples fato de trazer um notebook para o chão e ficar sentada no chão, porque o chão é bem desconfortável, mais desconfortável do que a poltrona que você comprou aí, né, para o trabalho. E esse desconforto, Paula, vai fazer com que naturalmente você mude de posição, tá? Sim. Ah, o desconforto gera o movimento, né? Perfeito. Leva ao movimento. O desconforto é fundamental, tá? Porque quando a gente está confortável, a gente não sai dali, a gente até esquece que existe ali, né? Perfeito, exato. É, aí, Paula, tem uma outra Sim, coisa também que em relação aos treinos de yoga, né? sim. Então, Posso perguntar uma coisa sobre isso? Desculpe, antes de interromper. Eu adorava fazer a invertida na yoga. Relaxava muito, muito, muito. Era muito bom. E aí eu percebi que eu estava exagerando na permanência da invertida. Por quê? Porque comecei a sentir a cervical. Senti assim claramente. Eu disse, ué, por que isso? Não é? Então eu fui diminuindo e fui percebendo que. E aí eu fiquei com medo de fazer. Que de fato, né, o nosso corpo não foi feito para ficar, melhora a circulação, mas é bom por conta disso, oxigena, mas o esqueleto, e como eu não estou com musculatura para esse sustento todo,
não sei, você me disse, se de fato estava pressionando mais por eu não ter uma integridade muscular que mantivesse o corpo, entende? Então, talvez por conta disso tivesse sem sustentação, não sei, me diga. O que você acha? Isso. Eu gosto muito, Paula, dessa visão da gente se melhorar baseado em um movimento ou uma posição. Por exemplo, você gosta bastante da invertida, né? Então você treinava bastante ela. Só que eu vou te apresentar também uma lógica mais robusta que você pode se aproveitar e continuar mantendo a invertida como um foco de desenvolvimento, né? Que é o seguinte, muitas vezes numa sessão de treino, eu treino todos os movimentos baseado em um só. Por exemplo, na capoeira, se eu quero aprender, um exemplo, tem um movimento que é o peão de mão, que a gente fica numa posição invertida e dá um giro no corpo. Não é durante todo o treino que eu vou estar fazendo peão de mão. Eu faço exercícios educativos e preparatórios para ele. Tá? Então, o treino inteiro é baseado em um movimento só, mas não é o treino inteiro que eu fico fazendo esse movimento. Então, talvez você precisasse também envolver movimentos educativos, fortalecedores, que te dessem mobilidade também, né? E já que eu te falei também do excesso de permanência, né? Não é que então, assim, dá para se trabalhar bastante nesse aspecto, tá? Você parou de fazer invertida, então, não foi? Parei. Fiquei com medo. Uhum. De causar uma lesão, mas você, com certeza, tem toda a razão. Lógico, eu não tenho preparo, né? Tenho que me preparar. Se caso eu estiver despreparada, vai lesionar, né? Como você falou, você se prepara para fazer o movimento na capoeira, né? Isso, exatamente. E a gente vai fazendo movimento. E o próprio fato de fazer o movimento também prepara para ele. E a gente pode pensar numa lógica gradual de exposição, tá? Tanto em relação a tempo, às vezes em determinadas posições do corpo. Você pode aumentar o nível de peso, de carga ou diminuir, enfim. Mas isso aí... São estratégias, né? São Sim. estratégias, tá? Sim. E aí, Paulo, eu queria te perguntar em relação à prática de yoga, qual é o tempo que você teria, assim, disponível para essa prática? Se fosse agora racionalmente, você, Túlio, talvez esse momento da manhã ou esse momento teria algum? Eu sei, até por conhecimento próprio, que é tão rápido, Paula. Vai lá fazer, né? A preguicinha que tá botando na minha cabeça que não dá tempo e que eu tenho que começar logo e a produzir. Uhum. Mas, se eu colocar esse relógio para tocar na hora de dizer a mim que eu tenho que fazer, eu acho que eu consigo. 15 minutos que sejam. Eu acredito que sim. Tá faltando uma ordem, assim, sabe? Maravilha. A gente vai continuar se falando, tá? Que eu tô aqui num ambiente externo e vai cair uma chuva aqui. Eita! Mas... Não fui eu que mandei, tá? Não foi não, né? Sim. Não. Aí é o seguinte, justamente, o que é que a gente vai fazer? Por que eu estou perguntando sobre o teu tempo disponível? Porque a gente vai agora passar para a próxima etapa, tá? Do Descadeirando, que é construir um planejamento para que você tenha motivadores próprios, tá certo? Então, a gente vai fazer agora, vai construir as tuas raias, certo? Você assistiu a live anterior das raias? Assisti o finalzinho, confesso, não peguei o começo. Certo. Aí depois, você pode até fazer o seguinte, você pode entrar no YouTube, que tem no YouTube, tem no meu perfil também, no perfil da Corpusão tem a live completa. Mas a lógica das raias, Paula, é o seguinte, a gente pegou até como referência a natação, certo? A natação, os nadadores sempre vão estar focados no objetivo final ali. Não tem nada que invada a raia deles e atrapalhe ele. Está sempre ali focado. Eu até coloquei um vídeo de uma competição de ciclismo de rua, onde não tem raias e graves acidentes podem acontecer, né? Então a gente vai construir a sua raia agora,
tá bom? Yeah. Ó, você como praticante de yoga, tem algum outro praticante ou mulher praticante, enfim, que você tem alguma admiração, que você se identifica? Tenho Tem? alguns. Tenho. Pronto. Você vai fazer o seguinte agora, você vai anotar aí, onde você Sim. anotou a estatística do Gon, você vai anotar raia tribal de, Raia tribal. raia tribal de Certo. concentração. Raia tribal de concentração. O que é De isso? concentração. De Sim. concentração. Na raia tribal de concentração, você vai colocar uma lista de pessoas que te despertam o ímpeto de se movimentar. Tá certo? E além do mais, você vai escrever características dessas pessoas que te inspiram. Tá? O porquê. O porquê essa pessoa está na sua lista. Não precisa necessariamente ser alguém famosa, tá? Sim. Na Sim. live passada, eu até falei que uma pessoa que está na minha raia tribal é a Rejane, que é uma catadora de materiais recicláveis aqui da região. Ah, que sonho. Por que ela me inspira? Porque eu chego aqui na escola cedinho de manhã, então, geralmente, quando eu estou dando a primeira aula, ela passa aqui dando bom dia, já com o carrinho cheio, ou seja, ela já vem trabalhando de antes. E quando eu saio de meio-dia daqui, eu ainda cruzo com ela no caminho, com o carrinho cheio ainda, né? E ela tem metade do meu tamanho, acho que metade do meu peso. Então, quando eu tô... Dá até vergonha, né, de escutar uma história dessa e a pessoa tá aqui sem saber qual é a raia. Então, assim, quando eu tô cansado, que permeia o pensamento de, ah, não, hoje não, eu penso na Rejane, tá? Eu Perfeito. penso Entendi perfeitamente. de forma até consciente, eu abro a minha lista, que eu tenho uma Sim. lista de pessoas na minha raia tribal de concentração, vejo as características e me dá um ânimo. É quase como se fosse um pré-treino, tá? Dá uma energia que eu não sei explicar direito de onde vem, certo? Excelente. Então, você Sim. vai criar sua raia De inspiração. raia tribal de concentração, tá? E aí eu vou até... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu tô com... A minha maior inspiração, deixa eu interromper você, a minha maior inspiração de todas é a minha pequena. Porque ela é movimento. Graças a Deus. Eu sempre fui, né? A gente vai perdendo, né? Então ela é movimento. Vamos, mãe, vamos. E aí eu vou, pensando que posso. E aí ela pula, ela faz a roda, né? A estrelinha aí do Brasil. Então, isso tudo eu quero fazer. E eu não posso, eu não quero estar aquém disso aí. Olha que ousadia. Com 11 anos. Mas é uma inspiração de saber que é o que eu quero acompanhar, né? Não é? Ficou sem som. Tá com som agora? Voltou. Né? Sim. É porque eu acho que como tá para cair uma chuva forte aqui, de repente esteja no sinal. Mas tá bom. Tá bom, né? Ó. Tá. Então, Paula, às vezes a gente tem uma ideia de que quanto mais o tempo passa, maior é o declínio, né? A gente, às vezes, tem aquele pensamento... Tentam colocar isso na nossa cabeça. A gente tem um pensamento nostálgico de, quando eu era adolescente, quando eu era criança eu fazia isso, aquilo. É claro que existe um limite, mas Sim. eu conheço pessoas que com 50, com 60 anos, está mais condicionado e conseguindo fazer mais coisas com o próprio corpo do que quando essa mesma pessoa tinha 18, 20 anos. Acredito plenamente. Então, assim, dá para se construir essa rotina, dá para se construir essa realidade. Claro que existem algumas limitações, né? Sim. E olha só, aí Sim. você vai construir essa raia de concentração, tá? Sim. E eu quero saber de você agora, em relação... É um compromisso nosso mesmo. Eu quero saber qual é o dia, quais são os dias e quais são os horários que você pretende fazer o teu treino de yoga. Adorei, isso vai ficar gravado para poder eu, que eu sou uma mulher de palavra, quando eu digo que vou fazer uma coisa, eu faço. Maravilha. Tá. Então é o comprometimento agora, né? Isso. Quando eu posso fazer meu exercício, o que é que você sugere?
Olha, eu fico pensando, se eu fizer muito pouco, eu vou me perder. Uhum. Eu também não posso fazer todos os dias. Acho que todos os dias também, para começo de conversa, não vai. Penso eu, né? Você pode até me dizer o contrário, que é você que sabe dessas coisas. O que é que você me sugere? Ó, eu sugiro que a gente vai trabalhar dentro da lógica do descadeirando, tá? Porque assim, a gente não pensa no melhor exercício. Agora não. O objetivo desse momento é estar em contato, em conexão com esse estilo de vida. Então, por exemplo, se você pensa numa rotina de treino de yoga de 50 minutos, mas você não tem tempo, você pode fragmentar, tá? Hum, Precisa fazer os 50 minutos. Ó, deixa eu te falar, no Descadeirando, a gente tem uma estratégia chamada shots de movimento. Ó, shot de hum. movimento. Um shotzinho. Naquele dia que não dá para a gente ir para o nosso treino, alguma coisa do tipo, reserva 1 minutinho, 2 minutinhos do teu momento para fazer alguma prática de forma consciente, para continuar em conexão com esse estilo de vida. A gente até oferece o nosso cofre de movimentos, tá? Atualmente tem mais de 90 opções lá, 90 movimentos e posições que a pessoa pode dar uma consultada ali e tá São fazendo. sugestões de movimentos curtinhos, E né? isso você pode até Ah, ter ótimo. curto, né? Você pode Sim. está trabalhando isso dentro da lógica da yoga. Então aproveita que você vai montar uma lista de posições lá para você estar lendo e você pode aproveitar também montar pequenas sequências da yoga de 2 ou 3 minutos. Ah, sentiu que o corpo está aquecido ali, fez alguma coisa e tal, que está com o corpo mais aquecido, marca 2 minutinhos, 3 minutinhos aí no cronômetro. Mesmo, isso surto efeito no todo. Exatamente, Uhum. exatamente. Aí, fundamental que você utilize o que para isso? Porque muitas vezes, Paula, a gente tem a consciência, tem o desejo, mas por algum motivo não faz, tá? Por i- e o Descadeirando, Preguiça. ele prevê isso, por isso que a gente te falou do gongo, tá? Então já Sim. programa um alarme para aquele horário que você se planeja em fazer, mas não para aquele horário necessariamente. Você coloca para 20 minutos antes. E 20 minutos, o que é que você vai fazer 20 minutos antes do teu treino? Se for uma pessoa que tem um perfil na rede social que está dentro da tua raia tribal de concentração, você pode abrir um Instagram dela, pode ver um vídeo no YouTube, porque como eu te falei, não precisa necessariamente ser um yoga famosão. Se Sim, tiver, claro. legal. Porque Sim, sim. você pode até acompanhar ele ou ela, porque hoje em dia com rede social, né, é uma grande ferramenta de trabalho, que é o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou promovendo o nosso Sim, trabalho, e assim, yogas também fazem isso, então você pode aprender muito de forma gratuita, entendeu? Que é o que sim, está sim. acontecendo agora. É. E Então, uma coisa que, desculpe, não, uma coisa que eu estou agora me policiando é que assim, a gente acaba vendo tanta coisa interessante que é tanto acionamento que você tem que ver o que mais você se identifica. Por isso que eu estou aqui, sabe? Porque eu acho realmente que você tem que escolher, porque de fato tem muitas ofertas, não é? Tipo, quem eu admiro muitos, mas eu vou tentar fazer isso que você está me dizendo com uma seleção mais restrita, porque senão o meu medo é eu ir lá, colocar um vídeo desse e de repente aí eu vou ver o outro, aí vai me chamar, entende? Então, me diga se eu estou certo ou se não. Ou talvez selecionar alguns, como você está falando, né? E ir direto a um, para não, porque se cai na rede, aí é a rede sai no prejuízo, né? Porque a benesse que iria trazer, você acaba se perdendo pelos caminhos sem fim. exatamente. Entendeu? Não, entendi. E ó, assim como a gente tem a raia tribal de concentração, a gente também tem a raia tribal de dissipação, que são pessoas Hum, que devem manter uma certa distância, tá? sim, sim, Então, assim, com o Descadeirando, Paula, a gente sim. começa a perceber também qual é o nível de profundidade nas nossas relações, tá? Então, assim, por exemplo, tem pessoas, que acontece comigo, tá? Tem pessoas Sim.
caramba, é excelente para compartilhar aquele momento esportivo de, sei lá, pegar umas ondas, Sim, jogar uma bola, treinar uma luta, mas talvez não seja uma pessoa tão interessante para viver no mesmo teto que eu. Então, sim, e tá sim, tudo bem. exato, A gente vai desenvolvendo essa maturidade, essa reflexão para entender o nível de profundidade nessas relações. Então, assim, perfeito. por isso que é importante a gente também ter uma lista de pessoas que a gente tem que se Dá policiar uma dissipada. participada. E isso envolve também o contato com rede social. Como é que funciona aqui a lógica do algoritmo? Né? Vai se criando bolhas, redes. Exato. Você tem como manipular isso daqui também. Começa a excluir pessoas que geram conteúdos que não estão muito restritos. A Acrescentando muito, né? ligação agora aqui. Não, não. Então, pessoas que não estão alinhadas ou que invadem a tua raia e te fazem perder o foco de alguma forma, tenta diminuir o contato, até excluir, enfim. Tá, joia? Anotou aí Tá. também, raia tribal de dissipação. Já anotei. Ótimo, Importantíssima. maravilha. E aí é isso, Paulo. Então, olha só, você não me falou o dia Sim. e o horário. Então, veja, então você acha melhor que eu faça todos os dias pocket ou que eu faça alguns dias, quer dizer, todos os dias em pocket, ou se eu faço alguns dias um pouco mais? O que é que você acha? O que é que você me sugere? Tá. A gente pode caminhar para que você faça todos os dias um pouquinho, mas ter dias que você faça uma sessão mais longa, tá? Para realmente levar Então, isso, mas é interessante que faça todos os dias. isso, mas ó, é uma construção, tá? É uma construção, tá? Você vai se adaptando, vendo como é que você encaixa e tal, porque assim, tem o Kim, eu não sei se ele está aqui agora. O Kim é um amigo da área e eu sou um grande admirador dele, e ele usa bastante um lema também que é assim, não existe feriado biológico, tá? Ai, que legal. Ah, eu Feriado acho que eu sei quem é o Kim. Eu é acho que eu de sei quem Recife, né, de Almonte, é. De é um Recife, ótimo ok. cara também. Ele tá na minha raia de concentração, tá? Na minha raia Boa. de concentração. Eu acho que eu sei. Certo. Então, assim, Não tem feriado não, biológico. Perfeito. não tem Vou feriado. anotar e colocar aqui. Mas, ó, é claro que tudo é um equilíbrio das coisas, né? Como muitas vezes eu considero um bom sono melhor do que um bom treino. Então, você vai sentindo também, tá? E conforme, Paula, você for se construindo uma praticante mesmo, real, você vai se percebendo, como eu te falei, reconhecendo suas limitações, até onde você pode ir, até onde não pode. Ocasionalmente eu me machuco, dou uma machucadinha e tal, aí eu já faço alguma coisa para reverter, já adapto o meu treino, tá? Por exemplo, eu tô com uma dorzinha na mão de uma roda de capoeira que eu fui, eu levei algumas rasteiras, então eu tô adaptando toda a minha lógica de treino, tá? Treinos Sim, que sim. exijam demais, assim, eu tô adaptando, fazendo uma outra coisa, mas sempre dá para fazer. É Você, claro. você se conhece e direciona como da melhor forma para você, não é? Exatamente. Aí você pode pensar, ah, Túlio, mas, porra, você é o Túlio, pô, você tá É, ligado, tem isso, né? isso, mas é construção, né? Nada impede também de você ir adquirindo um conhecimento pessoal e certo? Certo. E tá, Então, e vamos, então eu vou me comprometer, tá? Então, veja só. Aí eu vou baixar um pouquinho os 15 minutos que eu tinha falado, para ser certo? honesta, porque eu sou uma pessoa honesta mesmo. Então, veja só, eu vou começar dedicando 10 minutos. Maravilha, Pode maravilha. ser? 10 minutos 10 minutos ou 10 minutos fragmentados ao longo do dia? por dia, não vou No mentir. dia. Por Não, dia, ótimo, ótimo, maravilha, por parabéns. dia. Assim, que eu consiga realizar isso que eu tanto. Eu sei que eu sinto necessidade e eu acho que vai ser muito bom para mim acordar. Até porque eu tenho um momento para isso. Minha filha foi para a escola, é a hora que eu vou me organizar para vir trabalhar. Então, eu tenho como fazer o meu exercício. 10 minutos tem. Uhum, uhum. Tem. Maravilha. Vou fazer 10 minutos.
10 Aí minutos. depois, conhecendo melhor, como você está me Isso. ensinando, não é? Aí eu vou administrando para ver se eu coloco mais tempo nesse horário ou se eu parcelo, não é? E faço os palpitezinhos durante o dia. Ótimo, maravilha. E assim, ô Paula, você Hum. pode se aproveitar também de uma lógica que é o seguinte: você pode trabalhar em tempos curtos, porém numa intensidade maior. Não estou dizendo já de agora. Primeiro vai conhecendo o teu corpo e tal, vai se condicionando, tá? Ah, entendi, Mas certo. aí treinos intensos têm grandes benefícios e existe uma relação inversa. Quanto maior a intensidade, menor é o tempo, porque a gente não consegue sustentar por muito tempo, tá? Sim, E sim. se você tem um tempo curto, você começar a se trabalhar para uma lógica de fazer treinos mais intensos, você vai ter um resultado legal de saúde, Hum. condicionamento, e vai estar conseguindo dar atenção à tua demanda de trabalho também, tá? E de estudo, certo? Você pode utilizar também esses tempos que lembra que eu falei da relação no nosso gongo, a relação que eu uso, que é de 20 minutos de foco total e 5 minutos de... Assim. Os 5 minutos você já pode aproveitar uma posição até os próprios 20 minutos de foco. Por exemplo, eu não sei como é a maneira que você estuda, mas eu gosto muito de estudar também ouvindo palestras. Então eu coloco um fonezinho aqui de ouvido e não preciso nem estar lendo e tal, então eu já consigo ficar em determinada posição que eu não preciso ler, né? Existem outras vias também para a gente estar adquirindo conhecimento, não só a visual da leitura. Então você pode criar estratégias nesse sentido também, certo? Sim. Alguma dúvida até aqui? Não, Oh, muito esclarecedor. Ah, tenho, perdoa. Eu tenho uma bola, comprei uma bola nessa questão da coluna, eu comprei aquela bola de yoga, de pilates, aquela grande, né? E sei. tentei, tentei mais 14 horas sentada na bola. Eu confesso a você que eu não tentei 14 horas, não. Mas é óbvio que chegou uma hora que eu queria me encostar e não tinha, porque eu não coloquei ela junto à parede. O que você acha dessa bola de pilates? É uma estratégia boa para intercalar, será? Certo, então, ó, o bom é que você já vai dando as próprias respostas, assim, então intercalar. A bola é ótima, mas para quê, né? Para a gente saber se é bom ou não, a gente tem que ter alguma outra coisa como parâmetro. A bola é boa para quê? Em que situação? Então, assim, para você estar trabalhando sentado nela, beleza, massa, mas entra naquela lógica também do excesso de tempo, às vezes não é legal. Talvez seja melhor do que a cadeira, porque você pode explorar outras posições, mas sai um pouquinho da bola também, tá? Então eu quero que a bola esteja na tua lista lá de posições para estudar e trabalhar, Boa. tá certo? E você vai variar, você vai passar por essa lista várias vezes no decorrer do teu dia, enquanto você está trabalhando ali, tá certo? Outra Sim. coisa, você me falou que 10 minutinhos vai ser o teu treino de yoga. Agora eu quero saber, Paula, de você, quando é que você vai montar essas listas, tá? Ui, adoro. Peraí. Não, eu tenho que fazer, né? Não, eu tô muito feliz de hoje ter permitido a mim, não é? Porque ontem você me falou, eu fiquei muito agradecida pelo convite e eu continuo agradecendo, porque vai fazer grande diferença para mim, para minha vida, para minha qualidade de vida. E então embora tenha puxado mais no meu trabalho, mas eu consegui parar para fazer. Então, assim, consegue, né, Paula? Consegue, né? Então, assim, é uma questão de determinar, né? E eu sou bastante determinada. Então, o que é incongruente até, né? Mas ok. Então, eu vou fazer, sim. Tá. Quer me dar um prazo, professor? Certo, ó, eu vou te Diga. sugerir, tá? Sugerir que Sugere. faça pelo menos hoje você comece a construir, porque assim, Boa. Uhum. Paula, é uma construção que não tem um fim. Por Sim. exemplo, à medida que eu vou conhecendo novas pessoas, eu vou, eita, poxa, essa pessoa tem uma característica interessante.
dá para entrar na minha raia tribal de concentração, né? A Entendi. pessoa, ó, vixe, ó, se eu for na onda dela, ou então toda vez que eu encontro com ela, não é uma coisa tão, então vai para minha raia Uma tribal, vida dinâmica, né? né? É. Então, assim, ó, e outra, eu gostaria de sugerir que essa construção iniciasse hoje, porque você já começasse a, a usar o gongo hoje também. Então, você Sim, vai fazer, você vai ter o tempo de estudo e vai continuar o trabalho ainda hoje, né? vou. Pronto, já Vou. começa marcando os tempos, faz aquilo. Sabe? Eu, particularmente, eu coloco no temporizador, na contagem regressiva, desativa todas as notificações, tá? Certo. Se possível, se você pode, deixa o celular no silencioso, foco total. Deu os 5 minutinhos de repouso lá, eita, poxa, vou abrir minha lista aqui, vou construir minha lista, tá? E vai lá, constrói, tá. Parou o tempo, opa, já vou, tá? Já vou Sim, ao trabalho, mais 20 minutos, né? Enfim. E esse tempo não é engessado não, tá? De 25, tá? Não é engessado. Se sim, brincar com sim. isso, só evita com que o tempo lá de foco total seja 1 hora, tá? Porque você precisa realmente dar uma movimentada, dar uma... Certo? 1 hora é muito. 1 hora é muito, não é? 1 hora eu considero muito. 40 minutos. Ótimo, ótimo. Porque assim, eu vou lá produzir, né? Então, enquanto eu vou produzir, escrevo, é um livro, né? Então, tem hora eu preciso, sabe? Então, assim, eu não posso parar naquele momento, e então eu posso estender fazendo os 20 minutos virarem 40, não posso Certo. É, uma como vez. uma vez, eu só te falei assim, cuidado para não, tá? Sim, e de novo, e de novo. Uma coisa que eu particularmente uso, tá? É, a, é, o gongo também que eu te falei, que é em relação ao tempo, o gongo, ele é uma estratégia também que a gente chama dos insights, né? Vamos supor, às vezes eu me deparo com algum imprevisto, alguma coisa que, caramba, não estou conseguindo treinar, ou eu quero adotar essa nova rotina, esse novo hábito e não estou conseguindo, pô, tem uma sacada. É tipo, tem o gongo. Aí eu já ou anoto, se eu puder, ou então eu tenho um grupo no WhatsApp que só sou eu, tá? Ah, eu tenho isso. Você tem, aí eu já passo um áudio rapidinho, já vou fazendo, às vezes eu tô na bike, sei lá, e tal, paro, gravo um áudio rapidinho para não perder a ideia e sigo o Eu só caminho. preciso ver minhas mensagens para mim mesma. Não adianta você ver, né? Você grava e depois você vê a ideia que você tem. Eu consegui fazer isso, mas não estou ouvindo. Ah, Vou colocar aqui na minha lista. ótimo, ótimo. Já podem anotar também na parte do gongo, tá? Rever as mensagens e Sim, isso vai fazer sim. com que você entre num padrão de rotina que te dê tempo para prática, entendeu? De atividade. Certo, Paula? Sim. Ó, Quando a gente organiza assim, fica mais fácil visualizar e atentar para o que até possivelmente será, de repente a gente já tem, né? E não utiliza, né? Isso que você falou que é excelente, que por acaso eu estava fazendo, mas não utilizo. Eu, de fato, jogo lá, jogo, mas não tenho feito. E vou dizer mais, hoje que é Dia da Mulher, eu vou me permitir, parabéns. é, assim, deixar um pouquinho do tempo para mim. Vou tirar do estudo, porque o trabalho eu não tiro. O trabalho já foi, já consegui fazer. Então, eu vou dar um tempo do meu estudo para estudar a mim mesmo. Alô? Oi. Você deu uma Voltou. travada Foi? Voltou? aqui? Mas eu vou dar um tempo para mim, Voltou, voltou. para mim estudar, para mim orientar e para traçar meu roteiro, como você está tão bem me direcionando. E até para não perder, que está tão fresquinho como você está me explicando, né? Então eu vou fazer isso hoje ainda. Eu vou fazer porque ainda tem tempo da tarde e para colocar isso, pelo menos a premissa disso tudo, não é? Porque tem que colocar em prática. Porque se eu colocar feito prática. Aham, exatamente. Paula,
isso que você falou Sim. agora me fez lembrar que Oi? eu acho que está dando um delay aqui, enfim. Está me ouvindo agora bem? Tô. Isso que você me falou agora me fez lembrar de uma prática que eu tive de uma. Eu não sei se o nome certo é corrida de aventura ou corrida de orientação, que são formados grupos, equipes e tipo é uma corrida no meio dos matos, entendeu? Em ambientes assim fora da cidade, né? Hum. E o nome leva corrida, porém em vários momentos era necessário que a gente parasse, avaliasse o mapa e redirecionar o nosso caminhar, tá? A nossa corrida. Estratégia, né? A equipe, que eu tava, que eu fazia parte, ficou em terceiro lugar, tá? Eu não tive muito mérito nisso, né? Então, Porque também. eu estava com a grande navegadora de mapa também e outros membros assim da Mas é equipe uma equipe, do né? mato, mas é uma equipe. E eu não lembro de muitos trechos que a gente de fato correu, né? A gente mais caminhava e tal. Então, assim, o que adianta a gente correr, né? Se propor a fazer uma coisa e tal, e tal, e tal, se a gente não para ver o caminho, redirecionar e tal. Então, isso que a gente está fazendo agora, a gente está lendo o mapa, tá? Para saber onde a gente quer ir, para ver se o que a gente está fazendo realmente vai levar para onde a gente quer ir, tá certo? Então, assim, é interessante até que em alguns momentos você, poxa, abre a sua lista de novo do gongo, né? Abre a sua lista das raias, faz o MRA de novo, até no papel, enfim, mas você faz um recordatório para você ter uma melhor noção do caminho que está seguindo, tá joia? Sim, sim. Parei, Então, parei. então é isso, Isso. Paula. Paula, muito obrigado pela tua participação de hoje. Foi uma pitada do que a gente tem na nossa mentoria no Descadeirando. Acredito que ficou claro também para o pessoal de casa qual é a proposta do Descadeirando, tá? E qualquer dúvida vocês podem encontrar a gente nas redes. Vou fazer um merchan agora, tá, Paula? Vou aproveitar o Faz. espaço Faz, aqui. eu assino embaixo. Então, Queria a Europa, vocês por aqui. não é Olha, e aqui a consciência disso tudo que você está fazendo é muito maior. É muito maior. É de saber. Esse estudo que saiu agora sobre a demência, da falta do movimento que leva, aqui está bombando aqui, sabe? Então, assim, as pessoas saem aqui e só tem terceira idade, né? Portugal é um país muito envelhecido. E as pessoas estão agora, ainda aqui com mais idade, idosos eu digo 80 para frente, 90 mais, eu costumo dizer. E essa consciência que talvez ainda não exista, não sei, não tenho certeza que eu não estou aí para saber. Mas aqui é o que há. Mas não há o movimento que vocês ensinam, que é o movimento cuidadoso e natural, né? Que é o que faz falta, aqui não há. Então, eu assino embaixo da escola sempre. E para agradecer muito, viu, a mentoria que você me fez aqui, que vai me ajudar imensamente. E só agradecer, e eu não descolo de vocês aí, me desculpe, mas porque realmente me faz muito bem, minha filha adora e a gente vai continuar seguindo, maravilha, Paula, maravilha. viu? Muito feliz com isso que eu ouvi, que você falou, tá? A gente vai se acompanhando aí, tá? Ó, hoje foi a segunda aula da oficina de atividade física, tá? Oficina para uma vida ativa, na verdade. Sexta-feira, ao meio-dia, vai ser a terceira aula da oficina de vida ativa e a gente vai para uma parte prática, certo? Que vai ser um treino específico para desenferrujar o corpo, tá joia? Então, o que é Tá necessário legal. para realizar, para participar desse treino? Não precisa de muito espaço, então, assim, se tiver um espaço de 2 por 2 na sua casa, eu elegi exercícios que dão para fazer em pequenos espaços, tá? Justamente para tentar contemplar o maior número de pessoas possíveis.
Cuidado se tiver algum móvel, algum centro de vidro, alguma coisa próxima, é bom dar uma afastadinha, tá? Quem não tem colchonete ou algum acolchoado, porque ocasionalmente a gente vai precisar ir para o chão, às vezes até encostar o joelho no chão, pode ter aquelas sandálias emborrachadas também para apoiar em algum momento, tá? Dependendo do piso que você tiver em casa, que você for para a prática, deixar um paninho ali, caso sue, né? Enfim. E sexta-feira a gente vai abrir o carrinho para uma promoção especial de lançamento do Descadeirando, tá? Então, só nessa semana, do dia 10, depois da live, do dia 10 ao dia 17, o Descadeirando vai estar pela metade do preço, tá? Vai estar R$ 600. Vocês vão ter um acompanhamento por um ano dentro da plataforma, com treinos ao vivo, treinos gravados, cofre de movimentos, análise de movimento de vocês. Então, assim, a gente vai reservar sessões, lives, para a gente estar analisando e corrigindo o movimento de vocês, tá? Análise e orientações também da parte estratégica, que foi isso que teve aqui com a Paula. Então, a gente vai estar fazendo também no período de um ano, e você pode parcelar no cartão também, né, por 12 vezes. Eu acho a plataforma dá possibilidade de parcelamento de 12 vezes, tá? Só que essa promoção especial de lançamento só vai durar do dia 10 ao dia 17, tá certo? E, Paula, muito obrigado, parabéns pela sua postura, pela sua iniciativa aí, tá certo? Obrigada, eu que agradeço, sim. Daí, muito obrigada pela ajuda. De fazer o transmissão. Obrigada. Para você também, para as suas duas, a sua fofinha e a sua esposa, viu? E tudo. Muita felicidade para vocês. Para você também, um beijo e até mais, beijo. Pessoal. Beijo, querido. Eu mando o retorno, eu vou dizer minha lista depois. Tá jóia. Obrigada, tchau. Cuide-se.